remeterá à Corregedoria Geral de Justiça com indicação do fundamento legal do procedimento. Existem as tabelas de classes, não é isso? Institucionalizadas, inclusive, ali pelo Conselho Nacional de Justiça. E dentro dessa ótica, senhores, pode surgir alguma dúvida. Chegou lá, de repente está sendo lido e não há aquele enquadramento. Fácil. Petição. Vai para o juiz verificaria em qual classe, porque não pode parar a distribuição, não é isso? Verificaria em qual classe deveria ser lançado, volta a distribuição, botou na classe e voltou de novo. Se eventualmente o juiz ficar na dúvida, vamos consultar a corregedoria e ver o que vai rolar nesse barato. Então, esse é justamente o parágrafo 5º, parágrafo 6º do 111. O registro que trata o parágrafo 5º desse artigo será anotado pelo servidor auxiliar de distribuição e controlado para adequação posterior após a deliberação final. Nenhum problema, senhores. Então, vem cá. O que me interessa, por enquanto, na distribuição? O 109 bastante, não é isso? Como nós já mostramos. O 110, não se retém documento nenhum na distribuição. Apresentou que seja feito em ato contínuo. Inclusive, se deu falha técnica no Siscom, nós não paramos. Vamos fazer distribuição manual, inclusive, senhores. E os outros parágrafos aqui, basicamente, só uma leitura sem maiores preocupações. 112. O juiz de direito deve se abster de despachar medidas de natureza urgente antes de regular distribuição, salvo se estiver designado para conhecer de habeas corpus e medidas urgentes em caráter de plantão. É de urgência? É. Distribuição, por favor. Ok? Sempre. É de urgência, passe primeiro pela distribuição. Salvo se for uma situação de urgência em que a petição inicial seja apresentada à própria secretaria, que a gente já viu, não é isso? De medidas de habeas corpus, de medidas de urgência. Nesse caso, não tem um juiz plantonista? Nesse caso, é só ele. Logo, ele se encarregaria do despacho ali, claro, independentemente do ato de distribuição, correto? Então, 112 julgou. O juiz de direito deve se abster de despachar medidas de natureza urgente antes da distribuição, salvo se ele estiver designado para conhecer de habeas corpus e medidas urgentes em caráter de plantão. Os despachos exarados no plantão, realizado fora do expediente, não geram a prevenção do juiz de direito, e as ações serão distribuídas por sorteio, obedecendo-se ao princípio do juiz natural, tão logo seja iniciado o expediente forense. Pegaram, senhores? Essa é a ideia. Observa. Quando eu estou apresentando na secretaria de urgência, de plantão, não é isso? De habeas corpus, não vou ter distribuição. Por que não vai ter distribuição? Porque só tem aquele juiz ali de plantão, não é isso? Então, ele vai exarar as suas manifestações, as suas decisões, dizendo se deverá ou não conceder o habeas corpus ou medida de urgência. Ele está exarando, ele está despachando, ele está escrevendo ali, ok? Isso não torna prevento. Ele pode ser o juiz da 10ª civil. Isso não torna prevento. No dia útil seguinte, isso vai ser objeto de distribuição e envio para o juiz competente de distribuição por sorteio. É isso que a gente está dizendo aqui. Apesar dele ter concedido o habeas corpus, concedido, se for o caso, a medida de urgência, não se torna prevento, porque ele só está atuando no plantão. No dia útil seguinte, vamos fazer a distribuição normal. Facinho? Beleza. 113. O serviço auxiliar de distribuição deverá manter arquivado o livro de protocolo de feitos distribuídos, livro tombo, tendo a sua disposição
o livro tombo eletrônico, cujos registros contêm as distribuições dos feitos cíveis e criminais, só uma questão de organização da secretaria, não é isso? Mantendo os livros. Senhores, bastante atenção no 109, não é isso? Bastante atenção ali no 111 e o 112 também. Eu acho que dá para enquadrar na sua linha de atenção aí, por favor, já que está lidando com ato de distribuição, mesmo que o processo seja encaminhado ali à Secretaria de Urgência primeiro, faça a distribuição depois, sem prevenção do juiz, é essa a ideia. Bom, vamos continuar, 114. Ival. O juiz de plantão está atuando na urgência para assegurar talvez um direito do cidadão. No dia útil, faz a distribuição normalmente. É porque eu não vou ter, na verdade, ali a figura da distribuição, eu não vou fazer na secretaria de urgência, na secretaria de plantão. Nessa secretaria, eu só vou fazer realmente a verificação dessas causas urgentes, não é isso? E, consequentemente, conceder ou não um habeas corpus ou medida de urgência pelo juiz plantonista. Mas tudo aquilo que ele fez não será necessariamente processo por ele conduzido, porque vai ter que ser distribuído, mas a decisão dele é válida. Mas a decisão dele permanece, a decisão por ele exarada ali está valendo, essa é a ideia. Legal, senhores? Beleza. Bom, o 114, bicho, ainda bem que você trocou o relógio aí, porque eu estava achando que o tempo não estava passando por raio nenhum, não foi? Beleza? Foi a Nath que pegou ali. Eu tô vendo, eu tô falando e o relógio não anda. Falei, nó, velho. Entendeu? Já viram o filme que eu não sei como é que ele chama aqui no Brasil, cara. Não vou lembrar dele também, não. Que é o Dia da Marmota nos Estados Unidos. Que o cara acorda todo dia no mesmo dia, né, cara? Muito legal. Feitiço do Tempo, muito bem. Sessão da tarde, tudo de bom. Sacou? Senhores, 114, vamos trabalhar? Joga pra mim aí, baixinho. Tá lá, ó. Distribuição das ações cíveis. Vamos lá. 114 comigo, senhores. Estamos falando agora de... Presta atenção aqui, gente. Distribuições das ações cíveis. Das petições iniciais, sem prejuízo de demais requisitos legais, deverão constar. Conseguem para mim falar os requisitos do artigo 282, por favor? Sem eu ir na lei. 282, só para deixar bem claro, do Código de Processo Civil. O juiz ou tribunal aqui é dirigido, não é isso? Partes mais qualificação. 3. Causa de pedir, que são os fatos e fundamentos. Item 4, os pedidos com suas especificações. Lembram do item 5? Tem certeza? Valor da causa ou provas? Já que vocês não decoraram o raio do artigo 282, eu vou lá com vocês no Código de Processo Civil, porque já era para ter decorado há muito tempo. A petição inicial indicará: o juiz ou tribunal aqui é dirigida. Cara, vou frisar isso aqui, ó. Tá? Porque isso aqui, na verdade, o que eu estou querendo trabalhar é isso aqui. Nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido, pedido com suas especificações, valor da causa, prova e requerimento de citação. E quando eu digo qualificação das partes, o Código de Processo Civil exige nome e prenome, exige estado civil, profissão e depois apenas o domicílio e residência, tanto do autor quanto do réu. Pegamos? O nome, sobrenome, é exatamente isso. Nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio e residência. 114 do provimento 161, por favor.
114 do provimento 61. Das petições iniciais, sem prejuízo de demais requisitos legais, deverão constar, olha como é que muda, nome completo das partes, proibido o uso de abreviações, estado civil e filiação. Mudei? Mudei. Filiação. Lá está falando no 282, nome e prenome, não é isso? Nome completo, com proibição das abreviações. Nacionalidade tem no 282, senhores? Nacionalidade, observa, não tem no 282 do Código de Processo Civil. Tranquilo? Aqui tem. Então, vou marcar com tracinho. Profissão tem no artigo 282? Profissão tem no artigo 282. Está aqui, não é isso? Profissão. Número de documento de identidade, órgão expedidor? Não. Número de inscrição do CPF, CNPJ? Também não existe isso descrito lá no artigo 282. Domicílio e residência tem? Tem, mas não tem ali lançado o tal do CEP. Ok? Senhores, pode ter todo o carinho do mundo. Por que o provimento 161 está dizendo isso? Ah, Ival, mas se o Código de Processo Civil está regulando, poderia o provimento 61 acrescentar? Senhores, aí a discussão é constitucional. Por quê? A quem compete legislar sobre o processo? União. Mas pode o Estado legislar sobre procedimento? Ele pode legislar sobre procedimento, a Constituição Federal dando competência, mas é a Constituição Federal que tem que me dar essa competência, entendeu? Tem que me dar essa competência para a distribuição ali das atribuições de cada um. Então, bastante atenção de novo, artigo 114. Das petições iniciais, sem prejuízo dos demais requisitos do artigo 282, tem que ter não só nome e prenome, mas o nome completo. Vedado abreviações. O Estado Civil, mas tem que trazer também a filiação. Como é que é? Proíbe o nome de abreviações nos nomes. Entendeu? Né? José da Silva Coutinho Xavier. José da Silva C. Xavier. Então, eu estou tirando isso. Então, julgou nome completo das partes, proibido o uso de abreviações. Estado Civil está no 282, a filiação está aqui. Profissão está nos dois, não é isso? Mas a nacionalidade a gente só encontra no provimento 61 como requisito da petição inicial. Número do documento de identidade e órgão expedidor, só no provimento 61. Número de inscrição, CPF, CNPJ, só no provimento 61. Domicílio e residência tem no 282. Mas o CEP é, na verdade, algo também do provimento 61. Marca com fé, artigo 114 para mim. Tranquilo? Continuemos. Sempre, cara. Eles sempre vão estar lançando para mim na prova desse jeito. Segundo o Código de Processo Civil, segundo o provimento 61, e aí, segundo a Lei 9.099, nós temos que trabalhar ainda, não é isso? Sacou? Então você tem que ficar sempre focado nessa determinação do enunciado. E isso é osso, velho. Porque você começa a misturar umas coisas com a outra, não é isso? E você fala, onde é que está isso? Então, senhores, toda noite, beleza? Durma, né? Toda noite é ficar ali na batalha. Vocês não têm, comer é para os fracos, dormir é para os fracos, beber, não, beber não. Beber a gente bebe todo dia, porque senão a gente não aguenta também, né? Sacou? Senhores, joga lá, 114, vamos nós. As petições iniciais, provimento 61.
Parágrafo 1º. A petição inicial deverá ser acompanhada, vê se vocês já conhecem isso aqui. Deverá ser igualzinho, cara. Exato. Quer ver, ó? Se você pegar o artigo 254 do Código de Processo Civil e ler o parágrafo 1º, ele é cara crachá, igual diz outro. Sacou? Ctrl+C, Ctrl+V e botei só no lugar. Parágrafo 1º, artigo 114 do provimento 61. 114, provimento 61, parágrafo 1º. É igualzinho ao 254 do Código de Processo Civil. A petição inicial deverá ser acompanhada do instrumento de mandato, salvo se o requerente postular em causa própria, se a procuração estiver junto aos autos principais, ou nos casos do artigo 37 do Código de Processo Civil, que é o 15 dias, prorrogado por mais 15, não é isso? Tranquilo? Igualzinho, senhores. Parágrafo 1º do 114, idêntico ao artigo 254 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Sendo apresentada petição inicial omissa quanto a alguns dos requisitos de qualificação das partes, preceder-se-á regularmente. Esse preceder-se-á está errado, tá? Proceder, não tem a menor ideia de como é que foi aparecer ali. Tá, na verdade, isso é um erro do estagiário que fez isso para o juiz corregedor. Entendeu? Tá lá, ó. Parágrafo 2º. Sendo apresentada a petição inicial omissa quanto a algum dos requisitos de qualificação das partes, proceder-se-á regularmente a distribuição. Percebam, senhores, não para, ok? Eu posso não distribuir porque não tem a procuração, salvo, mas eventual deficiência na qualificação não impede o ato de distribuição. O cidadão responsável por essa distribuição simplesmente vai fazer o quê? Ó, recebi, mas estou certificando, tá, juiz? Que está faltando esse elemento de qualificação. Até porque, senhores, vamos ser bem sinceros, talvez você saiba o nome do réu inteirinho? Não. CNPJ da pessoa jurídica? Não. Então, muitas vezes, talvez você não teria como dispor de todos os elementos de qualificação, inclusive do cidadão real. Isso tem que saber ali, o juiz tem que ser um cara ponderado para essas coisas. Parágrafo 2º. Sendo apresentada a petição inicial omissa quanto a algum dos requisitos de qualificação das partes, proceder-se-á regularmente a distribuição, lavrando-se certidão que especifique a omissão. Parágrafo 3º. Depois de recebidos em secretaria e estando devidamente autuados, os autos serão promovidos sob a conclusão, como a gente costuma falar, não é isso? Ao magistrado contendo a informação quanto à falta de qualificação das partes. E aí, caberá ao juiz determinar ao autor o atendimento ao caput desse artigo, fixando o prazo para tanto, ou na hipótese de omissão quanto à qualificação do réu, determinar que sejam observadas as disposições lá do artigo 168, que nós vamos chegar mais na frente. Uma intimação, exatamente. Nós vamos intimar o procurador para corrigir, não é isso? A deficiência quanto a esses dados de qualificação, mas isso não vai impedir o ato de distribuição. Senhores, vamos lá. De novo, artigo 114, prazo a ser fixado pelo juiz. Pronto. A partir do momento em que é feita a distribuição com a deficiência da qualificação, o cidadão da distribuição certificou. Secretaria, autuação, conclusão ao juiz, o juiz determina que se intime o autor, na pessoa do advogado, para a devida complementação. Essa é a ideia. Então, 114, eu quero de novo com atenção. O que deverá conter, não é isso? E observa que esse
Artigo 114. Só está falando de qualificação, não é isso? O resto tudo é o Código de Processo Civil no 282. Acompanhada do instrumento de mandato, salvo nos casos já previstos no CPC. A petição omissa quanto a alguma dessas qualificações. Vamos fazer normalmente a distribuição. Certidão especificando a omissão, recebida em secretaria autuado, vai para o juiz com essa situação, cabendo a ele determinar, se for o caso, ao autor o atendimento do caput, fixando o prazo para ser suprida essa omissão. Prazo judicial. Na omissão do juiz, prazo de 5 dias. Beleza? Aí o prazo é prazo do CPC. O que me fala o artigo 185 do Código de Processo Civil? Na omissão do juiz, o prazo é de 5 dias. É a aplicabilidade que a gente está fazendo aqui. Ok? Aí é o ato de emenda da petição inicial do artigo 284, mas aqui a lei está dizendo, juiz, você determina para essa situação específica o prazo para regularização. Pegamos, senhores? 115, vamos lá. Preciso dele na sequência. Vem cá. A petição inicial deverá ser acompanhada, adivinha, do recolhimento de custas e da taxa judiciária, salvo se houver explícito pedido na petição inicial de assistência judiciária ou eventual recolhimento posterior, conforme o caso. Verificando o juiz deprecado tratar-se de carta precatória sem o devido recolhimento das custas e taxas, deverá proceder à intimação da parte via procurador, mediante publicação no Diário Oficial, para em 5 dias proceder o respectivo recolhimento. Podendo o réu, na sua contestação ou resposta, ou aquele que intervier no processo, qualificar-se da forma do artigo 114, não é isso? Suprindo até eventual deficiência que a gente encontre. Senhores, quero atenção no 114, quero atenção no 115, quero atenção no 116. Paro por aqui. Na próxima aula, vou até voltar em revisão esses artigos para a gente poder ter uma sequência correta desse ato de distribuição. Matamos? Valeu.